Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Estamos começando uma nova semana de estudos em biologia. Nesta semana, vamos estudar o capítulo 2 da apostila 8, onde iremos tratar da morfologia, da raiz, do caule e da folha. Você irá assistir agora, a partir de agora, 3 videoaulas nesta semana. Vamos começar? Morfologia das angiospermas, a raiz. Na sua apostila, página 29. Características gerais de uma raiz. A maioria é subterrânea. Funções. Primeiro, absorver água e sais minerais do solo. A fixação do vegetal no solo. O armazenamento de nutrientes. Também, algumas raízes fazem a condução da seiva. O crescimento é contínuo, que pode cessar sob condições adversas. Temos aqui nesta imagem a estrutura de uma raiz. Então vamos lá, vamos ver o que cada região é responsável. Primeiro, a coifa. A coifa ela é formada e renovada por células meristemáticas, protege o ápice, quer dizer, a pontinha da raiz, contra micro-organismos e lesões por atrito com o solo. Dentro da coifa, nós vamos encontrar a zona meristemática, ou a zona terminal que está ali, né? Então, é uma zona localizada na ponta da raiz também, formada por células meristemáticas que se dividem continuamente por mitose. A multiplicação dessas células determina o crescimento da raiz em comprimento. Depois nós temos a zona de crescimento ou de distensão. Suas células distendem-se e contribuem para o alongamento da raiz. Subindo mais um pouquinho, temos a zona pilífera, uma zona de absorção. Suas células epidérmicas, de revestimento, formam delicados prolongamentos, os pelos absorventes ou radiculares, que ampliam a superfície da raiz, incrementando a absorção de nutrientes, que posteriormente percorrem os vasos do xilema e chegam às folhas. Então, toda a água e sais minerais absorvidos pelo vegetal acontecem na zona pilífera. Zona das ramificações ou zona suberosa. Dela partem raízes secundárias, que asseguram maior fixação da planta ao solo e ampliam consideravelmente a superfície de absorção. Colo é a região intermediária de ligação entre raiz e caule. Tipos fundamentais de sistemas radiculares, ou seja, tipos fundamentais básicos de raízes. Então, nós temos aqui o primeiro tipo axial ou pivotante. É um tipo onde há uma raiz principal e as raízes secundárias, como nós acabamos de descrever no slide anterior, ok? Esse tipo ocorre em angiospermas dicotiledôneas. O outro tipo básico é a raiz fasciculada ou em cabeleira. Nesse tipo de raiz, não há uma raiz principal da base do caule, partem numerosas raízes. Então, todas têm o mesmo tamanho, aproximadamente. Esse tipo de raiz fasciculada, ocorre nas monocotiledôneas, angiospermas monocotiledôneas. Vamos agora a tipos especiais de raízes. O primeiro tipo é a raiz suporte ou raiz escora. É quando a raiz principal do vegetal não é muito profunda. Então, ela produz raízes que vão dar maior suporte, maior sustentação ao vegetal. Então, nós temos ali a primeira imagem do Pandanus sp, uma árvore, e a segunda imagem é do milho. Raiz escora. Raiz escora da mesma forma. Tem a função de dar mais apoio, mais sustentação ao vegetal. Então, temos esse tipo especial em algumas árvores de grande porte, como no caso aqui a Ficus benjamina, e raízes de plantas que vivem no mangue.
Raiz tabular. Raiz tabular é uma raiz aérea que lembra, né, o seu formato ao de uma tábua, por isso o nome tabular. Né? Em árvores de grande porte, nós encontramos esse tipo especial de raiz, ok? Raiz estrangulante. A raiz estrangulante é a raiz de uma planta que vai fazer isso mesmo, vai estrangular uma outra planta, um outro vegetal. Então, aqui o exemplo clássico de raiz estrangulante é da planta da árvore figueira mata-pau, né? Ela estrangula o outro vegetal, a outra árvore, de tal forma que pode levar até a morte da árvore que está sendo estrangulada. Pneumatóforo. O pneumatóforo é uma raiz especial que acontece em plantas que vivem em ambiente com pouca oxigenação, como no caso os mangues. Então, no manguezal, não existe uma quantidade muito adequada de oxigênio para os vegetais. Então, esses vegetais que ali habitam criaram essa estratégia, né, de raízes respiratórias ou pneumatóforos. Então, a pontinha da raiz, ela vai subir. Então, ela fica aparente, né, para que possa absorver a maior quantidade de oxigênio do meio. Aqui mais uma imagem. Então, todas essas pontinhas que você está vendo são pontas de raízes dos vegetais que vivem num pântano, num manguezal. Raiz sugadora ou austório. Raiz sugadora já está no nome, né? Então, é uma raiz que vai sugar a seiva de um outro vegetal, ok? Então, nós temos aqui os exemplos clássicos, é o cipó-chumbo ou fios de ovos, né? Cuscuta sp, o nome científico dessa planta, ela se aparenta, as raízes desse vegetal, como longos fiozinhos amarelos. Na primavera é muito comum sobre arbustos esse tipo de vegetal. E a erva de passarinho. Então, vejam ali a erva de passarinho também, ela se prende, as raízes dessa planta, ela se prende no tronco de outra árvore e vai sugar a seiva dela. Raiz tuberosa. A característica principal da raiz tuberosa é o armazenamento de nutrientes para o vegetal, ok? E como ela armazena nutrientes, são raízes muito utilizadas na alimentação humana. Então, nós temos aqui exemplos de raízes tuberosas, como a mandioca, a beterraba, cenoura, são exemplos clássicos aí da nossa alimentação, né, de raízes tuberosas. Outros exemplos de raízes tuberosas, rabanete, nabo, tá? E também de lírios, né? Tem o bulbo. Você observa aqui nessa imagem onde nós temos uma flor, né? Então, a gente fala assim, talvez você já tenha ouvido falar, né? Alguém falando, a mãe, a avó, tem que plantar essa batatinha que tá que é a raiz dessa flor, dessa planta, né? Então, sim, parece uma batatinha mesmo, né? É uma raiz tuberosa. E é isso aí, pessoal. Vamos para a próxima videoaula, a morfologia do caule.